e também de euros. Nesta reportagem vamos mostrar de forma inédita como Manuel Vicente e Sampã ergueram um património bilionário com recursos saídos da Sonangol e movimentados pela China Sonangol, que adquiriu propriedades nas principais cidades do mundo. Dentre essas propriedades há embarcações e aviões dos quais a Sonangol desconhece a quantidade e o paradeiro. Em junho de 2004 é constituída a Sonangol Asia Limited, com a China Beascon International Limited com 60% e a China Sonangol com 40%. A SCON foi criada em 1993 pelos Espírito Santo e Hélder Battaglia. Hélder Battaglia dos Santos nasceu no Seixal em 1947. Em 1949, veio a Angola, onde administrou uma empresa alemã de farinha de peixe. Estudou engenharia no Instituto Industrial do Ambo. Em 2004, Battaglia aliou-se com a China Beia para criar a China Beascon International Limited, com 40% do Banco Espírito Santo, e colaborar com a petrolífera estatal angolana Sonangol para a exportação do petróleo angolano à China e facilitar os investimentos chineses em Angola. A Beia International Trading Limited é a empresa líder das exportações da China, com vendas a rondar em 2005 $877.740.000 norte-americanos. Pela China Beascon passam todos os investimentos chineses em Angola e no Congo, o que valeu a SCON lucros por volta de 170 milhões de euros em 2005. Battaglia foi também o mediador dos 38 mil milhões de dólares norte-americanos investidos na Argentina pela China. A China Beascon International Limited tinha os seguintes acionistas: Veronica Yuan Kam Fung, mãe de um filho de Sampã; Lo Fong Hong, testa de ferro de Sampã Huang, e o Grupo Espírito Santo, representado por Hélder Battaglia. A Sonangol Asia Limited criou 2 veículos para investir em Angola, nomeadamente a China International Fund Limited e a China Sonangol International Holding Limited. Estas empresas foram constituídas em função de uma parceria entre a Sonangol EP e as sociedades de Yuan International Development Limited e a New Bridge International Development Limited, representadas pelo cidadão chinês Sampã e Madame Fong Honglo. O jornal português O Público, na sua edição online de 24 de outubro de 2015, num artigo assinado pelo jornalista João Pimenta da Lusa, apresenta o chinês Sampã como um empresário que possibilitou que grandes grupos estatais chineses tivessem acesso aos recursos naturais africanos, com ligações a Manuel Vicente. O poderoso empresário foi muitas vezes recebido na Cidade Alta. Nascido na China continental e imigrado em Hong Kong, Sampã, antes de ser preso na China por corrupção, o empresário liderava um consórcio com sede na Queensway 88, um endereço com o registro de centenas de sociedades de estrutura acionista difusa. Para ser franco, quem
também não vou conseguir responder, porque quando eu chego na Indiama ele já existia como, digamos, uma figura que representava os interesses da China no nosso país, e ele apresentava-se efetivamente como um senhor muito poderoso, que parecia que fazia quase tudo. Era uma espécie de enigma, que a gente vê a pessoa, vemos efetivamente ele ostenta um certo poder político e econômico, mas sem percebermos efetivamente, digamos assim, os detalhes. Em 2003, Sampan firmou uma parceria com Madame Law, uma cidadã chinesa com conexões a altos funcionários de agências governamentais chinesas e empresas estatais. Em junho de 2003, os dois passaram a incorporar uma série de holdings, a maioria com o mesmo endereço, 10/F2 Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong. Madame Law detém 30% dos restantes da Newbridge. A China Sonangol International Holding Limited foi criada em Hong Kong no dia 6 de setembro de 2004, entre a D1 com 70% e a Sonangol EP com 30%. Já a China Sonangol International Limited foi constituída no dia 23 de setembro de 2005, entre a Newbridge com 70% e a Sonangol EP com 30%. A China Sonangol é uma empresa criada em 2004 para canalizar as exportações de petróleo angolano à China através da China Sinopec, a segunda produtora de gás e petróleo depois da PetroChina. Sediada em Hong Kong, nela não participa o Estado chinês. A Sonangol possui 30% e os restantes 70% pertencem à D1 International Development Limited, propriedade de Sampan, com Manuel Vicente, na época a testa da China Sonangol, numa altura em que as exportações de petróleo para a China atingiram os 20 mil milhões de dólares norte-americanos. O que Manuel Vicente e Sampan procuravam com esse consórcio era o de desenvolver projetos no setor petrolífero, imobiliário, indústria mineira, aviação e transportes. Por isso, constituíram dezenas de empresas, como se pode ver nesta estrutura de ativos. Neste universo, todas as empresas foram detidas diretamente e indiretamente a 100% pela China Sonangol International. Só de investimentos no setor petrolífero, por exemplo, a China Sonangol investiu 7 mil milhões e 69 milhões de dólares norte-americanos. No setor imobiliário, investiu nos edifícios 21 Anguilla Park, Amber Sky, Suntec Tower Office, todas na Singapura. Na Indonésia, investiu no projeto EX, na Sampuerna Strategic Square e na Sampuerna Strategic Square South Tower. Investiu também no endereço número 23, na Wall Street, nos Estados Unidos da América, e no edifício Lip Center, em Hong Kong. No setor mineiro, tem investimentos a rondar 601 milhões e 700 mil dólares norte-americanos. Nas empresas Katoka, AFI, Belzon, OKP, Namnam e CBZ. Quando nós assumimos, encontramos efetivamente a maneira como Sampa comercializava os diamantes, que ele na realidade não prestava contas à Indiama. E então, a dado momento, efetivamente colocamos essa questão ao nosso executivo, uma vez que o Sampa dizia que ele estava a comprar aqueles diamantes porque estava a construir o novo aeroporto de Angola. Era nessa base que nós dizíamos ao seu Sampa que, sendo um sócio da Indiama, ele, ao fazer a revenda dos diamantes, deveria dar uma percentagem daquilo que arrecadassem quando fosse na revenda.
No setor da aviação, o investimento está avaliado em 419 milhões de dólares norte-americanos. Em 8 Airbus, 2 aeronaves Embraer e tem investimentos também no projeto Abadá, estimados em 90 milhões, onde o consórcio detém 60% do capital. Os projetos desenvolvidos pelo consórcio estavam avaliados em 13 mil milhões e 650 milhões e 100 mil dólares norte-americanos, dos quais a Sonangol EP detinha 30% da sua participação social, correspondente a 4 mil milhões e 258 milhões e 400 mil dólares norte-americanos. Nós vivemos um momento menos bom do ponto de vista da governabilidade, onde não se perseguia essencialmente o interesse público. Porque todos estes investimentos, se porventura tivessem como fim último o interesse público, tivessem como fim último o interesse da nação, obviamente que hoje o Estado angolano, o povo angolano, não passaria por determinadas dificuldades porque hoje passa. Vamos a falar da Sonangol, que é tão só a maior empresa, não é, a nível do Estado angolano. Em janeiro último, viajamos para a Europa, América e Ásia, atrás dos investimentos feitos no setor imobiliário e da aviação, com milhões de dólares saídos da Sonangol. A nossa investigação aponta Portugal como sendo o país onde grande parte dos dinheiros desviados do erário público angolano estão investidos, depositados ou foram transferidos para paraísos fiscais espalhados em todo o mundo. Durante o período em que serviram-se do banquete, grande parte do dinheiro da corrupção em Angola veio parar à Europa. Aqui, em Portugal, em particular, criou-se um sistema de articulação com escritórios de advogados, envolvendo consultores séniores das mais diversas áreas do saber, empresas e até mesmo o envolvimento de grandes multinacionais que ajudaram a dilapidar o erário público angolano. Aqui, na Avenida da Liberdade, por exemplo, Isabel dos Santos tem um escritório neste prédio, atualmente encerrado e com dívidas com trabalhadores nos últimos meses, motivadas, segundo ela, pelo congelamento dos seus ativos em Portugal, como noticiou no ano passado a imprensa portuguesa. Daqui saíram decisões que ajudaram a multiplicar o império de Isabel dos Santos, que, segundo a PGR, foi erguido com dinheiros públicos angolanos. Em janeiro de 2020, a Procuradoria-Geral da República acusou a empresária, o marido, falecido no dia 29 de outubro do mesmo ano, e alguns dos seus associados de fraude, apropriação indébita e de uma dívida com o Estado angolano a rondar 1.000 milhões de dólares norte-americanos. Sempre fui submetida a um grande nível de diligência e por isto essas alegações hoje chocam-me bastante, surpreenderam-me. Quero dizer que não me foi dada a oportunidade de todo de me poder defender, ou seja, nós não fomos informados que havia um procedimento no Tribunal de Luanda, nunca recebi uma notificação. Os meus diretores também nunca foram notificados, nenhum representante legal nosso foi chamado, portanto nunca nos foi dada a ocasião de prestar nenhum esclarecimento. Deixe-me dizer que a primeira notificação recebida e que ela não cumpriu foi no âmbito do inquérito, de um processo de inquérito, ainda não era processo crime. Exatamente. Portanto, não se apresentou, agora temos o processo crime, portanto foi feito o despacho de Constituição, a notificação para conhecimento da sua qualidade, então depois haverá a notificação para comparecer para ser interrogada.
Espanha, tivemos acesso a documentos que mostram como o Estado angolano foi lesado por um grupo de pessoas que se apropriou de bens adquiridos com dinheiro saídos da Sonangol. Vamos ao detalhe. Este documento a que a nossa reportagem teve acesso relata que a China Sonangol International Limited, através de uma subsidiária sua, a CS Europe PT Limited, com sede em Singapura, é titular de uma participação social de 60% no estaleiro Rodman Polyships and Metal Ships, fruto, igualmente, da entrada no capital do estaleiro espanhol. Terá sido cedida à CS Europe PT Limited, um mega iate que se encontra sob gestão da empresa Northrop e John. O documento revela também que há aviões da Sonangol em Espanha, mas que a Sonangol sabe apenas da existência de 9 aeronaves. Destas, 7 são Airbus, com as seguintes especificações: 3 A319, 2 aeronaves A318 e 2 outras A320. Há ainda 2 aeronaves Embraer. A Procuradoria-Geral da República acredita que pode haver muito mais aeronaves. E também é estranho como é que a Sonangol não tem isso, nunca teve isso nos seus livros, porque qualquer ativo adquirido, mesmo por uma participada que é a Sonangol China, contabilisticamente eles devem estar lá, porque em contabilidade não há erro, a cada débito há sempre um crédito. Então, se eu pago alguma coisa em dinheiro, este ativo tem que refletir no meu balanço imediatamente. Alguma coisa aconteceu, porque dizer que ninguém sabe é um bocado, ou seja, é uma coisa que isso não cabe na cabeça de ninguém. Só que agora a questão é perceber até que ponto a Sonangol fechou os olhos até hoje, porque os dados que nós temos foi a Sonangol que revelou, e até que ponto de facto é que as pessoas envolveram-se nisso de forma pessoal ou não, porque os aviões, iates e tudo mais que vimos, acredito que é só aquilo que foi descoberto. Este e-mail revela o interior luxuoso das aeronaves. Com os valores investidos nessa aeronave, dava para construir mais de 20 escolas do tipo do Angola e Cuba, no Kazenga. E há mais. Num e-mail enviado pelas autoridades espanholas, ficamos a saber sobre as embarcações em Espanha, compradas com dinheiros públicos angolanos. São embarcações luxuosas, como você pode ver nestas imagens inéditas. Barco de patrulha, 8 unidades com motor Yamaha, ao preço básico de 250 mil euros cada. 24 unidades com motor Mercury, preço básico 230 mil euros cada. 6 catamarãs. Para além dos meios aqui citados, em tempos foram entregues a mando do Sr. Sampá a título gratuito e definitivo algumas embarcações aos seguintes países. Para Santo Tomé e Príncipe foram enviados 2 catamarãs. Para Serra Leoa, 2 catamarãs. E para Eritreia foram enviados 2 barcos de patrulha modelo 33. Este documento revela que a China Sonangol International possui 3 centros de operação. O escritório de Singapura é responsável pela coordenação das operações dos Estados Unidos da América, Singapura e Hong Kong. As contas de operações de aeronaves são coordenadas pelo escritório do HKG e, em seguida, pelo escritório de Singapura. É normal que a Sonangol faça ou tivesse feito investimento. É normal. Ok? Mas se estes investimentos não terão se refletido a favor do Estado, a favor do interesse público, a favor da nação, claramente que aqui
poder-se falar de responsabilização criminal por parte do gestor público à data dos factos. Mas há um outro, senão, isso não tem preço, Cabingano. O que é que se deixou de fazer no nosso país e que de facto leva o país hoje à situação em que está? Hoje nós temos questões básicas que não resolvemos. E temos hotéis lá fora que muitos de nós vamos lá passar o fim de semana. Talvez, portanto, é aqui uma questão que, de facto, faz com que a justiça tenha que de facto, dizer aos angolanos e às angolanas o que é que, de facto, se passou e como se pode remediar isso. Está feito. Agora, o importante é ir, repito, buscar o mínimo possível, porque não é fácil. Não vai ser fácil as pessoas entregarem. E como vemos, não está a ser. Então aqui nós temos, o Estado tem mais uma batata quente para de facto resolver, e esperemos que o Estado consiga vencer essa batalha, porque não é só a batalha do presidente João Lourenço. Essa é a batalha do Estado angolano, porque amanhã o presidente João Lourenço é substituído por outro e de facto tem que se continuar esta cruzada contra a corrupção. Hong Kong. Nesta belíssima cidade chinesa está o edifício sede da China Sonangol International e da China Sonangol Holding Limited, neste luxuoso edifício chamado de Lip Center. Aqui, os andares 44 e 45 são todos de propriedade da China Sonangol e da China Holding Limited, um investimento de cerca de 570 milhões de dólares norte-americanos. De Hong Kong para Nova York. Importante cidade dos Estados Unidos da América. Aliás, Nova York encanta pela sua beleza arquitetónica, mas aos homens de negócios, o encanto está no corredor comercial que representa para o mundo. E é para o seu centro financeiro que nos dirigimos, em busca de mais informações sobre o edifício número 23 da Wall Street. Esta propriedade número 23, aqui na Wall Street, importante centro financeiro de Nova York, foi adquirida com fundos públicos angolanos provenientes da Sonangol e está em nome da China Sonangol. Recentemente, quase foi alienada a uma imobiliária norte-americana, JTRE, por um valor de 141 milhões de dólares norte-americanos. O negócio acabou por não se confirmar porque o banco responsável pela transferência negocia em fazer por problemas de compliance da China Sonangol. O banco recusou-se, inclusive, em transferir o valor do down payment, na altura de 17 milhões de dólares norte-americanos. Nesta altura, a JTRE intentou uma ação contra a China Sonangol e decorre aqui em tribunal em Nova York. Reclama por um valor de 250 milhões de dólares por indemnização pela não conclusão do negócio. Isto faz-nos antever de que há aqui o risco de uma perda substancial desta propriedade. Felizmente para Angola aquele edifício não foi vendido. E temos que dizer isso, porque se fosse vendido estaria em outras mãos e seria muito mais difícil reaver. A TRE ia comprar um prédio, a mesma. Pois. Então, se de alguma forma o Estado angolano aparecer e dizer não, este prédio é meu e eu como Sonangol, porque no fundo, Cabingano, a Sonangol tem 30% desses. Está a ver? Aqui
nós não podemos dizer que são só os 70% da parte chinesa que decidiu, não é isso. Porque o processo é contra a Sonangol China, exatamente, e nós temos participação lá, o Estado tem. Portanto, se os americanos ganharem essa causa, alguém vai ter que pagar. A Sonangol, a nível do exterior, terá feito os negócios que muito possivelmente podem criar dano reputacional ao Estado angolano. A China Sonangol, por exemplo. Portanto, se eventualmente também se apurar que a nível da Sonangol terá havido isso, portanto, a data dos factos temos de ver quem eram efetivamente os gestores a esta altura, para que de facto sejam responsabilizados do ponto de vista penal. E mais, também aqui a figura da reintegração financeira. Todas estas personalidades que a uma dada altura tinham a responsabilidade de perseguir fins públicos com as finanças públicas que lhes eram alocadas e não perseguiram, terão a responsabilidade de reintegrar tudo quanto terão subtraído dos cofres do Estado, sem eximir ou sem isenção da parte deles de qualquer responsabilidade criminal. Os documentos revelam ainda que a China Sonangol International usou dinheiros angolanos para adquirir o hotel Guangzhou Royal Garden, na China, por quase 600 milhões de dólares em 2016. Na Indonésia, este imponente edifício, o Sampuerna Strategic Square, custou à China Sonangol mais de 500 milhões de dólares. E há mais, o Hotel Bali Intercontinental. Cerca de 150 milhões é o quanto custou aos cofres da China Sonangol a compra do edifício Amber Sky, em Singapura. Já o Anguilla Park, também na Singapura, custou mais de 200 milhões de dólares norte-americanos. Os investimentos no setor imobiliário seguem. Dos Estados Unidos, seguimos para os Emirados Árabes Unidos. Com investimentos públicos provenientes da Sonangol, a China Sonangol investiu em quase todo o mundo, em importantes propriedades. Na Singapura, em Hong Kong, na Espanha e também nos Emirados Árabes Unidos. No Dubai, por exemplo, os investimentos ultrapassam os 150 milhões de dólares norte-americanos. Foi no Dubai, uma cidade em crescimento há 25 anos, que demos de cara com mais uma propriedade adquirida com fundos públicos angolanos, saídos da Sonangol, o Dubai Boulevard Plaza. Aqui no Dubai, a China Sonangol investiu muito perto do Dubai Mall, dos principais shoppings da cidade e do Burj Khalifa, o principal edifício da cidade. Em 2014, a Sonangol investiu o Dubai Boulevard Plaza 10 milhões e 800 mil dólares norte-americanos. No Dubai, há mais investimentos com fundos públicos angolanos. O edifício Jupiter Tower, por exemplo, em Middle West, comprado por 54 milhões de dólares, é um deles. A nossa investigação mostra agora de forma inédita que nem sempre a China Sonangol International pagou os dividendos da Sonangol EP. Por exemplo, a China International Holding Limited, onde a Sonangol detém 30% das ações, não pagou a Sonangol EP 88 milhões de dólares norte-americanos pela venda de 2 carregamentos de petróleo bruto que foram posteriormente revendidos à UNIP, subsidiária da
Sinopec. Por razões apresentadas como motivadas por questões internas da política chinesa, a Unip decidiu não pagar a China Holding, que, consequentemente, não pagou a Sonangol EP. A Sonangol tem uma arbitragem em curso contra a China International Holding Limited para a recuperação do seu crédito e pretende levar a cabo um processo judicial em Hong Kong para a saída da Sonangol EP do capital da China Sonangol Holdings e a consequente recuperação dos seus créditos. Quando não se dá explicação sobre qualquer assunto, as pessoas podem levantar qualquer teoria, porque existe margem para isso. O importante é que esse assunto seja de facto esclarecido, a Sonangol, a Justiça venham a terreiro dizer o que de facto aconteceu e que se prossiga sempre o interesse público. Trazer os capitais de volta, ir buscar os ativos que nos pertencem e também perceber aonde é que foram os dividendos das aplicações da Sonangol, porque a Sonangol hoje tem um processo em tribunal e diz que não recebeu alguns, mas não temos a percepção se tem a ver com todo o seu investimento. Então aqui temos que, de facto, ver as cenas dos próximos capítulos, porque acho que ainda vai passar muita água aí debaixo d'água. Já na China Sonangol International Limited, onde detém 30% de participação, a Sonangol EP reclama 969 milhões de dólares que concedeu como empréstimo à China Sonangol International Limited, sem reembolso até agora. Por esta e outras razões, a Sonangol EP tem um processo judicial em curso no Tribunal de Hong Kong contra esta empresa para a recuperação dos financiamentos e saída da sociedade. Esta sociedade é proprietária de uma aeronave que se encontra estacionada em um aeroporto na África do Sul, tendo a Sonangol EP pago a dívida existente junto das autoridades aeronáuticas no valor de $1 milhão. Nesta altura, a Sonangol EP tenta recuperar o valor pago. Neste relatório de gestão de contas consolidadas de 2014, referenciando os saldos a receber associados a entidades participadas não consolidadas integralmente e valorizadas ao custo menos perdas por imparidade, decompõem-se da seguinte maneira. A China Sonangol aparece com um valor bruto muito perto dos 59 mil milhões de dólares em 2014 e um valor líquido de 50 mil milhões em 2013. Já o relatório de contas de 2015 da Sonangol EP mostra que a China Sonangol International repassaria um valor bruto muito perto dos 74 mil milhões de dólares. Mais divulgação é exigida pela China Sonangol International à Sonangol EP, uma vez que grandes investimentos foram feitos com pouca divulgação financeira. Confirmação de que as aeronaves não têm responsabilidades pendentes ou problemas legais com as autoridades onde operam. O documento apresenta a situação das aeronaves. O Airbus 318/4878 VP BQG aparece registada pela Augusta Holding Limited. A 3617/B6188 aparece como proprietária a Garrett Limited e é observado que a China Sonangol está a trabalhar para resolver o problema que era esperado que se resolvesse em junho de 2016. O Airbus A319/2706 VP-BEX, o proprietário é Herald Holding. Está baseado em Hong Kong e é operado pela China Sonangol. A 3073 VP BED está nas mãos da Doll Holdings, também baseada em Hong Kong e em uso pela China Sonangol. A aeronave 2675 CS-TQ tem como proprietário a Champion Seat, baseado em Lisboa. Está alugado a White Airways por meio de um contrato tripartido envolvendo a China Sonangol International, Sonair e a White Airways.
Por último, a aeronave A320-630, operado pela Aerozim, nas mãos da Sotjet 1 e a Sotjet 2, respectivamente. A 1973 tem o mesmo operador baseado no Zimbábue.